prazer de começar aqui um projeto excelente, o podcast chamado Bodyflix. E temos o prazer também de receber aqui duas personalidades. Ele, doutor Bruno Mota. Bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Satisfação em tê-lo aqui. Eu estou aqui louco para tirar várias dúvidas sobre esse tema. Estou aqui para isso. Muito bom. E também ao nosso lado ela, que até que enfim chegou aqui, Ingrid Amaral, nossa convidada também para participar desse projeto lindo, projeto novo. Bem-vindo, Ingrid. Muito grata e uma honra muito grande poder contribuir. Muito bom. Esse podcast, gente, ele vai trazer luz a um tema que, quem sabe, para você não está ainda tão claro. E o Dr. Bruno Mota tem um currículo aí especializado para fazer o que vai fazer aqui nesse podcast. Vamos trazer um tema bem diferente. Cirurgia bariátrica, a melhor solução. Eu começo a pergunta exatamente com esse tema. Dr. Bruno, a cirurgia bariátrica, em que ela consiste, é a melhor solução? Sim, dependendo do aspecto que você visualizar. Lembrando que a obesidade é uma doença multifatorial e muito complexa. A gente tem desde a obesidade mais leve, que é a obesidade, lembrando que ela é classificada baseado no índice de massa corporal. E baseado em que fase você está da sua obesidade, em que grau de obesidade você tem, se tem ou não comorbidades, os tratamentos pregressos, a cirurgia bariátrica sim pode ser disparado a melhor solução. Lógico, depois de uma análise individualizada lá no consultório. Muito bom. E para ganharmos autoridade nesse momento, a gente quer conhecer melhor cada um dos convidados. Eu larguei com uma pergunta porque o ouvinte já deve ter ficado curioso, assim, caramba, o que é essa, qual o tema? Muito bom, mas quem é o Dr. Bruno Mota nesse cenário da medicina? Perfeito, eu sou Bruno Mota, sou cirurgião bariátrico, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, titular também da Sociedade Mundial de Cirurgia de Obesidade. Eu tenho uma certificação internacional de excelência em cirurgia bariátrica e estou nessa área de atuação de bariátrica em si há 17 anos. E cada dia mais apaixonado. Muito bom. A gente percebe nos olhos, isso é muito bom. E é a partir daí que a gente vai tirar várias dúvidas. E ela, a Ingrid Amaral, também está aqui, assistente social, e está aqui para dar sua contribuição no quesito da maior experiência que quem está com esse assunto pode ter, que é de ter feito a cirurgia. Não é isso? Fala um pouquinho, quem é a Ingrid Amaral? Eu sou assistente social, atuo no corpo clínico da equipe do Dr. Bruno Mota, porém, a nossa trajetória iniciou há 10 anos atrás, quando eu fui submetida ao tratamento cirúrgico, realizei a cirurgia bariátrica. E depois que eu conheci o Dr. Bruno Mota, que eu vivenciei toda essa experiência, toda essa jornada, eu também me encantei e me apaixonei. Muito bom. Isso é importante. Vocês hoje formam uma equipe, né? Você tem um time, tem uma clínica bem estruturada. Para que a nossa audiência possa conhecer melhor, fala um pouquinho desse trabalho aí que ao longo desses 17 anos, hoje, no caso, você vem fazendo aí com esse time. Perfeito. Não existe cirurgia bariátrica isolada. Eu sempre falo que eu sou uma pequena engrenagem como cirurgião de um grande time que está combatendo a obesidade. A cirurgia ela não é capaz de curar a obesidade, ela é disparada, é a melhor ferramenta para manter a doença sob controle. E é importante demais o paciente que tenha esse entendimento e que ele faça o acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Somos mais de 30 profissionais hoje, diretamente tratando esse tema obesidade todos os dias, que inclui nutricionista, psicólogo, endócrino, educador físico, fonoaudióloga, cirurgião plástico, psiquiatra. É um time fantástico que está diretamente envolvido em duas etapas do processo. Do pré-operatório, para o preparo do paciente para a cirurgia em si, e para o pós-operatório, para ter esse acompanhamento, para ter um melhor resultado, evitar ao máximo um reganho de peso, que é um medo de muito paciente, para que ele tenha esse tratamento de perda de peso de forma sustentada. Pelo que eu percebo, doutor Bruno, existe hoje um esclarecimento bem maior, né? A prova está aí, a sua equipe está aqui também fazendo esse podcast, que não deixa de ser uma forma de esclarecer para a sociedade. Com relação ao tabu, que eu acredito no passado ter sido bem maior, se você for diferenciar entre o antes e o depois, no caso depois sendo o hoje, diminuiu bastante esse tabu, as pessoas começam a ter assim mais consciência, porque há quem no passado achasse que isso era difícil, era complicado e tal. Do antes para o agora, qual a diferença? A cirurgia bariátrica evoluiu absurdo nas últimas décadas, eu diria literalmente. Ela começou em si há quase 50 anos, onde no passado era indicado para aqueles pacientes com obesidade extrema, aqueles que você vê na TV. E eram cirurgias muito agressivas.
numa segunda, e era feita por corte, com muitos efeitos colaterais. 20 anos atrás, teve um salto evolucionário muito grande. Ela começou a ser feita por videolaparoscopia, que é aqueles furinhos. E aí começou a entender por que se é uma doença crônica e progressiva, eu vou ter que deixar o paciente ficar naquele extremo de idade ou eu trato ela de forma mais precoce? Foi aí que surgiram as diretrizes de quem é indicado a fazer cirurgia bariátrica. Muita gente me pergunta com quantos quilos eu preciso fazer a bariátrica. Boa, essa era a pergunta que inclusive eu ia fazer. Com quantos quilos é necessário, é possível fazer essa bariátrica? Não é por quilos, porque imagine que eu estou diante de uma paciente de 1,60 m e pesa 100 quilos. Ela está obesa. Mas se eu pego um paciente de 2 metros de altura e ele tem 100 quilos, ele está com peso normal. Então, ela é baseada no índice de massa corporal, que é fácil de você calcular, é o peso dividido pela altura ao quadrado. Você vai classificar a partir daí a sua obesidade. A cirurgia bariátrica entra no ensejo, que é classificada para os pacientes de obesidade grau 2, que é o IMC entre 35 e 40, com a presença de alguma comorbidade, que são doenças secundárias à obesidade, ou qualquer caso acima de 40, que é a obesidade mórbida. E aí, a partir daí, é sim indicado a cirurgia bariátrica antes que ela se agrave muito. Mas, lógico, até hoje, a gente pega paciente com extremos de obesidade, que eu falo, olha, era o ideal ter tratado lá atrás, mas ainda dá tempo da gente correr atrás do prejuízo. E falando um pouquinho, novamente, sobre esse salto evolucionário, e passou a ser feito por vídeo. Mas, naquela época, o entendimento do cirurgião bariátrico, que o bom cirurgião era aquele que dificultava o paciente de comer. Eu fazia um estômago minúsculo, eu colocava um anel. E isso, esse fardo eu carrego muito até hoje. É aquela fama que quem come muito pouco, quem cospe toda hora, é o paciente que fez a bariátrica. E realmente esse era o entendimento na Luz. E aí salta-se mais 10 anos. 10 anos atrás começou a entender nada disso. Eu não preciso dificultar o paciente de comer. Aí começou a se descobrir os hormônios que são liberados pela cirurgia bariátrica, que eles têm a capacidade de diminuir sua fome, aumentar sua saciedade e, principalmente, acelerar seu metabolismo. Então, eu não tenho que ter um freio que eu impeça você de comer. Hoje, um paciente operado, ainda está aqui para falar melhor que eu, ele tem uma vida social alimentar muito boa. Óbvio, eu vou pedir que ele tenha melhores escolhas, mas sim, que aquela ideia que eu vou comer num pires, que eu vomito toda hora, existiu. Mas isso tem mais de 20 anos. Passou. Hoje a luz do conhecimento é totalmente distinta. A cirurgia bariátrica, o termo mais correto de classificar, são intervenções no trato digestivo, no aparelho digestivo, que eu vou promover uma melhora metabólica hormonal, que vai promover uma perda de peso e impedir um reganho de peso. Então, são alterações que vão atuar do ponto de vista hormonal e cerebral para tratar essa terrível doença chamada obesidade. Muito bom. A questão do anel, você falou aí me veio a lembrança. Logicamente, eu não sou conhecedor do assunto, mas a gente sai ouvindo algumas pessoas. Ainda usa? Não se usa, está abandonado há quase 20 anos. Caraca. O último anel que eu coloquei foi numa das primeiras bariátricas que eu fiz, foi há 17 anos, quando eu ainda era supervisionado na residência, mas depois que eu saí dessa residência, a luz do conhecimento mudou, não precisa de anel. Ele traz mais complicações do que benefícios para o paciente e a gente não precisa dele para promover uma boa perda de peso. Tirando o anel, então, foi substituído pelo quê? Por essas alterações no trato digestivo, que aí fazem e promovem uma melhora metabólica para promover uma perda de peso. Para você ter uma ideia, hoje existe uma medicação da moda, que é a tal das medicações injetáveis para perda de peso. Nada aquilo mais é do que hormônios sintetizados para promover a perda de peso. E de onde veio esse hormônio, de onde foi descoberto? Da cirurgia bariátrica. Mas diferente daquela canetinha que você injeta um hormônio, a cirurgia bariátrica ela libera centenas, com ação multifatorial para abordar todas as facetas dessa doença complexa chamada obesidade. Por isso que não há como comparar um tratamento clínico para o paciente com obesidade grave, lógico, com a injeção, que é uma dose semanal, do que hormônios liberados de forma hormonal, digamos assim, com os horários cronológicos corretos, que tem que ser liberado depois de uma refeição. E a bariátrica promove isso. Ao meu ver, você na bariátrica, num momento só, resolve, digamos assim, vários outros se você tiver que estar fazendo essas intervenções. Perfeito. É muito mais fisiológica a alteração do seu metabolismo. E ninguém melhor para falar também sobre isso do que a Ingrid, né? Que um dia na sua vida decidiu fazer. Me fala um pouquinho, Ingrid, sobre isso. Você faria novamente? Sim. E, na minha experiência, não foi uma escolha feita por mim. Eu cheguei até o Dr. Bruno Mota, dentro da questão dos tabus, né, que nós estávamos discutindo agora. Eu tinha muitos tabus e a desinformação. Desinformação. Então,
como uma paciente que foi submetida ao procedimento há 10 anos atrás, essa evolução me alegra bastante, porque eu não me via dentro dos critérios elegíveis ao tratamento. Tá. Porque na minha concepção, a cirurgia bariátrica, e ainda persiste até hoje, é para aquele perfil do super obeso, né? Do grau muito elevado, principalmente quem assiste muito aqueles quilos mortais. Então, eu não me vi elegível, eu fui em busca de outras alternativas. E quando o Dr. Bruno abordou sobre a gravidade da minha obesidade, aí sempre eu vou Acendeu morrer a me luz. emocionando com isso, porque eu não percebia. Não era o peso, né, da balança, era exatamente as doenças associadas. Entendi. E, à época, a minha expectativa de vida, de acordo com os exames que eu levava, o Dr. Bruno foi categórico. Sua expectativa de vida é até 45 anos, se você se mantiver como está hoje. Então, não era pelo excesso do peso, Entendi. mas pelas doenças associadas e o agravo que eu estava tendo. Mas, à época, eu achava que o tratamento não era acessível financeiramente. Eu não sabia que era realizado por plano de saúde. Eu não sabia que eu atendia os critérios e também não conhecia que a obesidade era uma doença. Caramba. Eu também me via como uma culpada, uma fracassada de não conseguir perder peso. Além da culpa que o paciente já carrega, a sociedade ainda, verdade, né, a pressão muito traz grande. esse peso, essa cobrança. Então, eu tinha todos esses tabus quando eu conheci o Dr. Bruno. Boa. No primeiro momento, ele indicou o tratamento cirúrgico e eu fui resistente e disse que eu não iria me submeter. E aí, numa negociação, com a presença do meu esposo também, que foi bem importante para mim, o apoio da família, Sim. entramos num acordo. Faz os exames e retorna. E depois a gente discute como a gente vai evoluir no tratamento. Boa. E na minha experiência, todos os médicos que eu fui para pegar os laudos que são obrigatórios, os exames, todos, sem exceção, diziam que era a melhor escolha e opção para aquele momento. Caramba. Inclusive o meu médico de família, que já me acompanhava há alguns anos e que também não era favorável. Ou Mas seja, nesse caso, é o que o Dr. Bruno abordou. A obesidade, ela vai evoluindo. Caramba. Ela vai agravando. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu já estava no nível de agravo, onde, para mim, o tratamento cirúrgico não era uma escolha. Era uma necessidade Entendi. para que eu pudesse tratar a doença, ter qualidade de vida e estar aqui hoje. Muito bom. Graças a Deus. E viva e feliz, né? Com esse Muito. brilho nos Então, olhos. Brilho nos olhos. se foi uma boa escolha, para mim, Foi. foi a melhor. Podemos eleger motivos, uma motivação, assim, os pontos que levam a pessoa a decidir fazer a bariátrica. A Ingrid acabou de demonstrar que não foi bem uma escolha só. Porque, vamos lá, alguém pode querer fazer a bariátrica por estética, né? Também. Por desconforto, sem imaginar que possa chegar a esse ponto. Resumo, qual o principal motivo que tem levado as pessoas a decidir fazer a bariátrica? Seria o motivo tipo da Ingrid, o principal, ou tem algum outro que dá o estalo, o gatilho de que, porra, vou fazer, eu acho que é um bom negócio, é o melhor negócio? Importante demais. E eu diria que é muito complexo até eu responder sua pergunta, porque, na verdade, a abordagem da obesidade ela é multifacetada. Eu recebo mulheres que querem ser mães e não conseguem ser mães porque a obesidade inibe a facilidade dela de engravidar. Certo. Eu recebo senhoras de 70 anos que querem ter qualidade de vida na melhor fase da sua vida. Que ela diz, eu não consigo subir um lance de escada. Era ativa até 5 anos atrás, mas a obesidade impediu que meu joelho e meu quadril me impeçam de ter uma qualidade de vida boa. Esse é um aspecto. Então, cada realidade é distinta. Mas a maior parte dos pacientes são aqueles pacientes que ninguém de um dia para outro acorda e vou lá no Dr. Bruno que eu resolvi operar. São pacientes que são calejados em tratamentos e tratamentos clínicos. E aí você mencionou uma coisa importante, um termo muito bacana, e a Ingrid também focou, que é a sensação de culpa. A primeira coisa que eu faço no consultório, se o paciente chega com 120 quilos, ele está pesando, na minha visão, 240. 120 é o peso dele. E 120 é uma culpa nas costas dele. Caraca. A primeira coisa que eu faço na consulta é tirar. 120 quilos de culpa não é sua. Boa. É uma doença endócrino-metabólica como qualquer outra. Ela tem CID, E66. Ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. E, infelizmente, o conceito, até em tempos atuais, é a única doença
que o doente é culpado de tê-la, mesmo sem ter nunca escolhido ter. Caramba. E aí eu digo a ele, mas eu vou provar para você que é uma doença agora. Você é obeso desde a infância, você tem um histórico familiar muito forte de obesidade, então tem uma genética incorporada, você já tentou de tudo. E muita gente culpa para ele, aponta para ele e diga, fecha a boca, faça uma caminhada que você emagrece. Mas a maioria dos pacientes que me procuram, eles se alimentam melhor de qualquer magro. Ele faz atividade física de forma regular porque ele está tentando combater ela por décadas e décadas. Mas o conceito dessa culpa dele é um fardo muito grande que chega no consultório. Eu tento mostrar essa visão, eu consigo literalmente provar a ele que não é uma doença. E é engraçado que boa parte, inclusive dos profissionais de área de saúde, eu sempre cito com esse exemplo, se você procurar um determinado profissional com hipotiroidismo, que é uma doença endócrino-metabólica, você sai com um sorriso e uma receita do seu hormônio da tireoide. Se você chegou com obesidade procurando ajuda, você vai receber um dedo na cara, fecha a boca, faça uma caminhada que você emagrece. Isso vindo da sociedade leiga, eu diria moderadamente aceitável. Mas de um profissional de saúde é muito difícil. E ele chega com essa sensação de culpa. E aí, nesses casos que a gente vê a necessidade da transformação, é muito grande. Sem contar as comorbidades que a obesidade leva, hipertensão, diabetes, colesterol. E uma coisa importantíssima, que é um dos principais objetivos hoje, diminuição da incidência de doença cardiovascular. No passado existia a obesidade saudável. Você pode falar, doutor Bruno, você está falando isso? Eu tenho um tio meu de 50 anos e o índice de massa corporal dele é 40, ele é obeso mórbido, mas ele é ativo fisicamente, ele tem exames normais, trabalha igual um louco. Ele é saudável? Não. Esse termo já foi abandonado. Há 10 anos, publicações científicas atrás de outra mostram que aquele obeso que a gente chama de metabolicamente compensado, ele tem uma diminuição da expectativa de vida dele em 10 a 15 anos, comparado com a pessoa numa condição de peso normal. Um dos motivos principais, sobrecarga cardíaca. Vou fazer uma comparação que você vai ficar bem interessante entender. O nosso coração é uma bomba. Ele vai bombear sangue para o corpo todo. Se você tem, qual a sua altura? 1,77. Então, o seu coração ele foi geneticamente programado para bombear sangue de até uma pessoa de 85 quilos. Imagine que você está com 120. Ele está sobrecarregado todo dia, de manhã, de tarde e de noite. E a comparação que eu acho ela fantástica. Você vai construir sua casa de praia, térreo, primeiro andar. Vai colocar uma bomba sapinho para jogar água lá naquele primeiro andar. Mas de uma hora para outra você resolveu, vou fazer mais 14 andares, vou colocar a caixa d'água lá em cima e a bomba sapinho vai dar conta. Não vai. Vai quebrar. Vai quebrar. Caramba, doutor Bruno, você bateu bem na tecla. Eu fiz o meu exame cardiológico, meu teste da esteira, agora dia 30, sábado, dia 30, véspera do ano novo. E eu e minha esposa, né? E a médica que ficou lá na máquina e tal, ela deu o laudo e eu, como quase todo bom brasileiro, curioso, né? Quando terminei que fui abrir, tá lá, obesidade. Você falou aí no meu 1,77 m, e aí você citou até o meu peso, 86. Chutei. Chutou, né? Mas você chuta bem, viu? Experiência. Artilheiro. E eu tô com 95 quilos. Olha, gente, você que está assistindo aí, isso aqui é apenas um exemplo. Então, aí deu lá obesidade. Eu fiquei mordido com uma médica. Eu fiquei, caralho, essa médica não gostou de mim, ela não estava bem hoje, não é possível. Mas é isso aí, né? É a questão do... Aí, logicamente, que eu comecei o ano, assim, puxando freio de mão e tal. Porque a obesidade, ela tem graus, né? Grau 1, 2, 3, é assim, né? O grau 1 começa já em IMC acima de 30, que deve ser mais ou menos o grau que você está. É uma obesidade leve, geralmente a gente não indica a cirurgia para esse perfil, mas eu vou lhe alertar nesse podcast ao vivo, trate de perder um pouco de peso. Boa. Porque você vai estar melhorando sua saúde, sua qualidade de vida e gerando proteção cardiovascular. Se seu IMC é acima de 35, opa, vamos começar a considerar a possibilidade de uma eventual cirurgia bariátrica. Se ele for acima de 40, que é obesidade mórbida, eu digo faça para ontem. E todo mundo que faz, eu acho que ainda está nesse grupo, ele se arrepende muito depois. De não ter feito há mais tempo. Há mais tempo, é o comentário diário que eu tenho no consultório. Olha, gente, que maravilha. O doutor Bruno acabou de me fazer aqui uma consulta, gravando aqui ao vivo, velho. Então, agora o boleto vai chegar na minha ponta? Não. Então, gostei de ouvir. E assim, a gente fala, tira um pouco de brincadeira, mas é um assunto sério e eu estou levando, inclusive, a sério também. Comecei o ano já com as metas. Uma das coisas que eu penso, né, tem a ver com o assunto, só desviando um pouquinho, que é a questão da ingestão do açúcar, né, que é uma tentação. Eu gosto muito de açúcar, mas já com esse resultado aí, já virei o ano sem comer panetone,
Que sacrifício. Então, mas cientificamente falando de duas pessoas experientes, o Dr. Bruno e a Ingrid, que também vivencia isso, os principais benefícios da cirurgia bariátrica, se a gente fosse aqui decliná-los, quais são? Melhora da qualidade de vida, aumento da sua expectativa de vida, proteção cardiovascular, controle de comorbidades. Hoje um tema muito debatido, eu acabei de chegar num congresso do exterior e teve uma mesa redonda de quase 2 horas sobre o tema. A obesidade está diretamente correlacionada com 13 tipos de câncer. Existem países onde o tabagismo não é muito importante, que o principal fator de risco para câncer é a obesidade. Muito mais relacionado para os cânceres da mulher, mama, endométrio, ovário, rim, e isso tem que ser um alerta. Então, hoje eu recebo encaminhamento de oncologistas no seguinte relatório. Encaminho a senhora tal, portadora de obesidade grau tal e tal comorbidade, por motivo de tia, irmã e avó com passado de neoplasia de mama, sujeito a risco aumentado pela obesidade. Favor tratar cirurgicamente. Caramba. É impressionante. É impressionante. Outro motivo também hoje que é muito debatido, que é a causa de falência hepática. Todo mundo já deve ter feito um ultrassom na vida que vem lá, esteatose, que é acúmulo de gordura no fígado. Os pacientes obesos são muito frequentes de ter essa patologia. E essa gordura, de forma contínua e acumulada ao longo dos anos, começa a causar discretas inflamações, chamado esteatohepatite. Talvez os pacientes vejam lá que a taxa do fígado está um pouquinho alterada. Você vai dizer, mas foi a minha cervejinha de final do ano. O problema é que o obeso ele convive com aquilo por 1, 10, 5, 15, 20 anos. Aquilo vira fibrose e, na sequência, cirrose. Alguns países, a principal causa de transplante hepático hoje não é mais nem o álcool, muito menos hepatite viral, e sim a obesidade. Então, é mais um outro motivo da gente combater essa terrível doença. Caramba, você tinha citado na fala aí, tipo, que no passado já se falava da obesidade saudável, e que não existe mais. Não. Me veio à mente exemplo de pessoas, né? E de uma pessoa que foi importante no Brasil, bem conhecida, e que fez até um programa, quem tem um pouquinho mais, quem tem 40 a mais, lembra do Viva o Gordo, do Jô Soares, né? Seria ele um dos exemplos da obesidade saudável, considerando que ele morreu, né, beirando os 80. Era operado. Era operado? Era operado. Ele era operado daquelas técnicas que eu falei lá atrás, 40 anos atrás. Teve uma perda de peso moderada no início, mas com reganho de peso. Mas talvez o que tenha promovido ele ter essa expectativa de vida um pouco mais longa foi a operação. Foi a operação. Eu vou citar outra pessoa que morreu jovem, secundária à obesidade, Tim Maia. Tim Maia morreu com edema agudo de pulmão no palco cantando. Você acha que aquilo ali não foi obesidade? E outros exemplos que a gente tem de pessoas que vão muito jovens devido à obesidade. E uma coisa que, se eu disser, que é triste até falar isso, uma das coisas que o Covid chamou muito a atenção de tanta desgraça foi esse alerta para a obesidade. Começaram relatos primeiro na Itália. Viam que pacientes muito jovens, que não tinham nenhuma doença, iam para a UTI e morriam. E aí começou a chamar a atenção que era muito mais forte a presença desse óbito do jovem no obeso. Na Inglaterra teve um boom, como a incidência de obesidade na Inglaterra era muito maior, e vocês lembram muito bem que a pandemia veio da Ásia para cá. Sim. E nos Estados Unidos ficaram em alerta. Nova York é uma cidade com incidência absurda de obesidade. E lá morreram centenas de milhares de jovens portadores de obesidade pelo Covid. E aí mostrou, ele não é saudável. O motivo na época do Covid, que se tinha dito, o paciente obeso é um paciente inflamado crônico, ele pegava uma doença inflamatória grave, maior risco de trombose, a Covid também trazia isso, então era a tempestade ideal para, infelizmente, ceifar a vida de muitos jovens que morreram de Covid por um motivo, eram obesos na época que adquiriram a doença. Entendi. Se não fosse obeso, a Covid não teria sido. Aconteceu na realidade nossa aqui do Caramba. Ingrid, você hoje tem um propósito de vida, pelo visto pelo seu trabalho. Fala um pouquinho sobre esse seu propósito, você que viveu essa experiência, que convive com pessoas que de repente estão precisando ouvir um conselho, uma dica, e nada melhor do que ouvir de quem vivenciou, né? A vivência é uma coisa muito impressionante. Fala do propósito da vida da Ingrid hoje, qual a tua missão na Terra? O meu propósito iniciou através desse momento onde eu precisei, né, dizer sim para a vida. Porque à época, já em virtude do agravo da obesidade, eu também estava em tratamento de uma depressão moderada. Nós estamos no Janeiro Branco, né? Precisamos também trazer o alerta e trabalhar também, desmistificar esse tabu de que
pessoas que convivem com a depressão são contraindicadas para a realização do tratamento cirúrgico para a obesidade. E aí, a minha missão de vida iniciou aí. Eu tratava uma depressão moderada, com pensamentos e ideações suicidas, e o que era que eu utilizava, né, como o comportamento suicida? Agravar a obesidade. Mas tudo isso era um mecanismo inconsciente. Então, eu agravava a obesidade porque eu estava cada vez mais próximo de concretizar o que à época era o meu desejo. Porém, o agravo da minha obesidade era em virtude, da minha depressão era em virtude da obesidade. Caramba. E quem trouxe isso, né, para mim, quem fez essa abordagem foi o médico psiquiatra à época. Eu estava há 9 meses sendo medicada, afastada do mercado de trabalho, morando na casa da minha mãe, porque eu não tinha mais condição de estar só, de cuidar de mim, do meu filho, etc. E o psiquiatra, em uma das consultas, ele perguntou se eu me via diante do espelho. E foi aí onde ele trouxe que, naquele momento, o gatilho daquela crise em específico era a obesidade. Eu estava negando a minha autoimagem, eu estava isolada socialmente. Essa dor, ela era potencializada porque eu me sentia culpada de ter a doença obesidade, que eu não sabia que era uma doença. Que o Dr. Bruno falou no início. Então, quando eu cheguei até o Dr. Bruno nessa condição, óbvio, eu estava em controle dos sintomas da depressão, mas eu não conseguia mais evoluir. Por quê? Porque eu não me aceitava como eu estava. Entendi. Né? A doença obesidade, ela já tinha trazido outros impactos socioemocionais. Então, a obesidade vai além do que se vê. Não é apenas o peso. Não é o peso da balança. É o peso da culpa, das cobranças, do fracasso, né? De carregar essa doença, de tentar fazer tanto. Eu já tive experiência de spa, medicação. Eu fazia tratamento com médico endocrinologista desde os 11 anos de idade. Caramba. Então, não era por falta de cuidado de tratar a doença, tá? Então, a partir daí, quando eu conheci o Dr. Bruno, que eu tive a oportunidade de fazer o tratamento cirúrgico, recebi alta do psiquiatra, não faço mais uso de medicação. Boa. Continuo, né, cuidando da minha saúde mental, tendo ela como uma prioridade absoluta, assim como a minha saúde física. Mas é importante que a gente também fale sobre isso, que a saúde mental, a saúde física, elas caminham juntas. E aí iniciou meu propósito de vida e eu fiz transição de carreira. Eu era funcionária pública, atuava como agente social no serviço público. À época, era um serviço muito demandante e o Dr. Bruno falou, ó, você está começando a comprometer o resultado da sua cirurgia porque você não segue as orientações da equipe multi. Era uma rotina muito intensa. E aí, eu disse, como a minha opção é a vida, eu disse sim à vida, eu pedi desligamento desse trabalho e fiquei na recepção da clínica do Dr. Bruno, me conectando a dezenas de pacientes que, assim como eu, não tinham acesso à informação, porque não existia toda essa questão de Instagram, Facebook, né, dessa divulgação que hoje tem. Perfeito. Hoje é fantástico acessar essas informações e eu sentia falta disso. Então, eu comecei a me conectar com os pacientes na recepção. A partir daí, com as famílias. Quando eu percebi, eu já estava fazendo visita hospitalar, já estava realizando encontro com pacientes, acompanhando pacientes na realização desse pré-operatório, até o momento que... E eu sempre em contato com o Dr. Bruno, sempre nessa conexão, e sem trabalhar, querendo uma oportunidade, eu disse, rapaz... E a minha psicóloga também me desafiou. Ela disse, você tem que procurar trabalhar com algo que você seja a sua opção de escolha. Antes eram oportunidades que surgiam, mas não eram minhas opções de escolha. Entendi. E aí eu disse a ela, eu sei o que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com cirurgia bariátrica. Quero trabalhar com obesidade. Que bênção. Eu quero que, assim como eu, as pessoas que convivem com essa doença, que acham que não tem solução, não tem alternativa, é o fim, elas acessem. Caramba. Elas possam tratar a saúde. E aí, eu iniciei esse novo propósito de vida, fiz a minha transição de carreira. Então, hoje eu sou assistente social atuando na equipe do Dr. Bruno Mota. E como ele, além do meu cirurgião, foi meu grande mentor, nós desenvolvemos juntos a Jornada do Paciente Bariátrico, que hoje é um modelo a nível nacional. Então, recebemos cirurgiões bariátricos do Brasil inteiro para conhecer a nossa experiência hoje aqui em Maceió, nesse acompanhamento da jornada do paciente. Muito bom. Eu gostei da frase que você falou, que a doença
da obesidade vai além do que se vê. Interessante, porque a gente, às vezes, como você bem colocou, vê a aparência e faz os julgamentos e acha que é aquilo outro, mas está muito mais além. As mulheres, quem procura mais para fazer a cirurgia bariátrica? Os homens ou as mulheres? E o motivo? Mulheres, 75% quase. O motivo, primeiro, elas têm um cuidado maior com a saúde. Isso no geral, né? É uma comparação muito clara sobre... Minha esposa que eu digo, inclusive ela puxando a minha orelha, ela que me cuida. As mulheres se cuidam em relação à prevenção de câncer, em relação aos exames periódicos. Os homens, quando falam em ir para um urologista e olhe lá, mesmo na idade, ele não quer saber. Então, esse é um fator importante. As mulheres, classicamente, se cuidam mais. Segundo, o fator estético pesa muito mais para a mulher. Então... eu sempre falo, existem alguns comentários clássicos, doutor Bruno, eu não consigo cruzar minhas pernas. Sim. Eu não consigo mais brincar com meus filhos. Se eu sentar no chão para brincar com meu filho, eu tenho dificuldade de levantar. Perfeito. Doutor Bruno, eu tento ser mãe e não consigo. E depois de fazer uma ampla investigação em mim e no meu esposo, chegou à conclusão que a causa da minha infertilidade é a obesidade. Entendi. Doutor Bruno, outra coisa, eu não aguento mais passar, eu escutei isso hoje, por coincidência. Eu estou tão reclusa, porque a última vez que eu tentei sair para um jantar da família, eu passei quase 2 horas tentando escolher um vestido em casa e nenhum coube. Verdade. Eu não aguento mais ir para o shopping procurar um vestido e a vendedora pula na frente, aqui não tem vestido para o seu tamanho não. Ou a roupa que escolhe ela e não ela escolhe a roupa. Isso tem um peso muito maior na mulher. O homem tá nem aí. Barriguinha de chope, tô nem aí para meus exames. Então, realmente a gente... Mas tem mudado muito, tá? Olha aí, meu amigo, eu tô sabendo para que ele tá falando, viu? Você se cuida aí que... Então, assim, mas hoje tem mudado muito essa realidade. Eu tenho um amigo que ele disse que se importou com o peso dele, com a obesidade, quando ele foi comprar um sapato e ele disse que para provar e foi amarrar o cadastro, não conseguiu. Não consegue. E ele disse a mim, foi marcante essa frase dele, quando eu fui amarrar o cadastro, que eu não consegui, ele disse, cara, agora eu lasquei, assim, eu vou ter que mudar e tal. E aí ele começou realmente a se cuidar e tentar e tal. A bebida, ela contribui muito para a obesidade, né? Sim. O etilismo é importante, porque ninguém toma um chopp comendo uma salada. Além de ser extremamente calórico, ninguém toma só um chopp, são vários, pra você ter uma ideia, um chopp é mais ou menos equivalente a um pão. Então, fui ali e tomei 10 chopinhos. Você comeu 10 pães. Eu tenho um amigo que toda sentada ele derruba 14. 14 pães. E ele não comeu e ele não comeu salada do lado. Então, isso é um... E aí, geralmente, isso leva realmente ao aumento de peso. O álcool não convive bem com quem está brincando de tentar ser mais saudável. Se você quer fazer, faça bem feito. O álcool não é muito bem-vindo. Doutor Bruno, eu gosto de um vinho. Eu posso tomar um vinhozinho assim, no dia de sábado? De forma bem social, final de semana, sem grande exagero, sim. Posso? Uma porque taça, aí tem uma taça, tá? Uma taça. Mas eu não quero ver aquelas taças. No próximo podcast eu vou abrir aqui um Barca Velha. Amanhã? Brincadeira. Amanhã, né? Em relação brincadeira. aos benefícios, né? Porque sim. O doutor Bruno trouxe a parte técnica e aí eu vou trazer a parte com certeza. de quem é paciente. Então, quais os benefícios que eu acesso ao longo desses 10 anos? Sem sombra de dúvidas, o controle das doenças que eu tinha associado à obesidade. Eu sou portadora de múltiplas doenças crônicas. E o último diagnóstico que eu recebi é uma doença autoimune e a reumato ela foi categórica quando ela mencionou. Você poderia estar hoje acamada. Caramba. Pelo excesso de peso, porque eu tenho inflamação de todas as articulações. Então, o peso... ela fez questão de falar que eu ter sido submetida à cirurgia bariátrica contribui positivamente para que hoje eu consiga ter qualidade de vida, minha mobilidade, embora convivo com a dor, mas convivo sem estar limitada de movimentos e, se fosse há 10 anos atrás, provavelmente, hoje eu estaria acamada. Além de todos os resultados dos exames, que aí eu continuo vinculada à minha equipe de saúde da família, sempre que eu faço as minhas consultas anuais, escutar do meu médico de família de dizer o quanto ele se emociona de ver a Ingrid internamente. Que maravilha. E não o externo, né? Não a questão de estar no peso ideal. Sim. Mas do que era a minha saúde antes de ser submetida ao tratamento cirúrgico e hoje manter todas as taxas, né, toda essa parte metabólica sob controle.
Esse é o principal e maior benefício. Atividade física, pode ser feito de boa? Deve ser feito assim, de forma imediata. Eu caminhava com um drenozinho, à época, 10 anos atrás, a gente usava um dreno. Hoje não usa mais. Graças a Deus não faz mais o uso. Dreno? Fiquei curioso. O dreno era como se fosse um sentinela lhe avisando se está tudo ok em relação à sua cirurgia. A primeira semana é bem importante você ficar de olho. Mas hoje a segurança da cirurgia bariátrica ela é tão evidente que hoje, como funciona o processo? Não usa mais dreno. O paciente fica cerca de 18 horas internado. Ou seja, o paciente que é operado agora, 18 horas, amanhã, 7 horas, ele está recebendo alta. Pode fazer caminhada sem limite de tempo no dia da alta. Geralmente já pode subir escada. Então, é um retorno ultra precoce para as atividades. E como a Ingrid havia comentado, uma das coisas que a gente mais estimula lá no Instituto é a atividade física. Essa perda de peso muito intensa que todo paciente bariátrico experimenta, perde pouco de músculo ou muito músculo, que é a famosa sarcopenia. Então, é ultra importante a gente, de forma precoce, introduzir musculação. Então, o paciente é passado pelo nosso educador físico que já libera a musculação por 15 dias. Entendeu? Então, é importante. A gente não cura a obesidade, a gente mantém ela sob controle. Perfeito. E essa abordagem multidisciplinar, equilíbrio emocional, a dieta mais balanceada e a prática de atividade física são o segredo para você operar e manter-se magro a curto, médio e longo prazo. Longo prazo. Existem tipos de procedimentos cirúrgicos diferentes ou é um padrão só? Não, existe sim. No passado também era uma cirurgia para todo mundo, hoje é customizada. Porque eu digo, existem muitas variáveis. A idade inferior para operar, eu operei, esse mês eu operei 2 pacientes de 17 e uma de 16. E aí a idade mínima para operar é 16 anos, como eu já tenho uma paciente de 74. Eu opero quem tem MC de 35 com MC de 80. Então, a variedade da doença obesidade é muito complexa, com comorbidade, sem comorbidade. Então, existe mais de uma técnica que a gente vai tentar escolher ela baseado nesses critérios. Grau de obesidade, idade, comorbidades. Além disso, em relação à técnica, eu falei um pouquinho sobre a evolução e hoje teve o último salto evolucionário que está agora aqui em Maceió, que é a cirurgia bariátrica através da plataforma robótica. Caramba. Onde o cirurgião fica no cantinho da sala, num console. Ao invés de operar com 2 braços, eu comando 4 braços robóticos com movimentos que imitam muito um punho humano. Eu tenho uma visão Full HD, 3D, parece que eu estou dentro do abdômen do paciente, que eu entrego uma cirurgia muito mais segura e precisa. E o que mais chama a atenção do paciente não é nada isso. Como eu falei, por vídeo é extremamente confortável, que é o que eu faço mais. Mas por robô, no outro dia você passa a visita, o paciente olha para aqui, doutor Bruno, foi que houve? Que eu não estou operado, eu não estou sentindo absolutamente nada. Caramba. Então, essa é a tecnologia que já está disponível em Maceió. Isso é muito bom saber. Na sua época foi vídeo? Foi vídeo? Já foi vídeo? Foi por vídeo, porém, 72 horas sem tomar nem água. Fazendo uso desse dreno e ainda assim, eu não me arrependo. Então, hoje, com o avanço da tecnologia, tem sido cada vez melhor para o paciente. A dieta é imediata. Chegou no quarto, já começou o líquido. Andou, chegou no quarto, começa a andar. 18 horas internada, é muito, muito tranquilo. Eu passei 72 horas internada sem poder tomar nem um gole de água. É porque eu não simpatizava muito com a paciente. E ainda assim, né, mesmo tendo esse histórico lá dos 10 anos atrás, foi uma escolha... Escolha, não, exitosa. Né? Foi uma decisão, uma atitude. Foi a indicação do Dr. Bruno, como eu falei, de acordo da desinformação, então não era uma escolha. Sim. Mas hoje, sem dúvidas, com acesso a todas essas informações e toda essa tecnologia, seria sim uma escolha. Uma escolha. Dr. Bruno, ela pode tomar uma tacinha de vinho? Pode, bem leve. Pode, de leve você toma ele. Sim. De leve numa ocasião assim e tal. O paciente obeso, ex-obeso operado, é uma pessoa normal. Normal, né? Ele sai para justiça. Cara, é muito bom ouvir isso, viu? Porque assim, ainda eu penso que, óbvio, já evoluiu muito. Você está aqui, inclusive, jogando luz de uma maneira sensacional, mas tem muita gente ainda que, de repente, não sabe disso. Os mitos, né? Os mitos e tal. São né? muitos, não vou mais poder comer, não vou mais poder beber. A bebida, o ideal é que se evite. Se evite. E né? Porque todo o excesso é maléfico. Em relação à quantidade. Lembrando que o Dr. Bruno falou de quando se usava o anel. Sim. Então, dentro do conhecimento que eu tinha, eu ia conviver o restante da vida comendo... Um pires. Dentro de um pires, 150 gramas de comida. Passado 1 ano de cirurgia bariátrica, eu continuava comendo 150 gramas, adoecida... E fazendo várias consultas, e aí o doutor Bruno
se eu vou lhe fazer uma pergunta. Sim. Por que você não come? Porque não cabe? Você não aguenta? Ou porque você tem medo? Resposta. 5 minutos de silêncio. Imagina. Doutor Bruno, eu tenho medo. Imagina. Ele disse, se você dissesse que era porque não cabia, eu ia te colocar no centro cirúrgico de novo. Porque eu sei o que eu fiz. E eu sei que seu Perfeito. estômago cabe. Olha E só. aí foi quando ele me ensinou. Não é a quantidade de comida que você está colocando no seu prato. É a qualidade. Você pode comer 1 quilo de comida. Entendi. Dependendo do que seja esse alimento que vai estar no teu prato. Então, conviver com a doença obesidade é uma doença crônica incurável. Imagina. Então, o portador de obesidade, quem convive com a obesidade, tem que se educar para conviver com a doença. Então, quando as pessoas me abordam na rua, nossa, não parece que você é operada. Como você se mantém nesses resultados? Mesmo. Porque todo mundo você conhece. Tem que dizer que é, porque se você não disser... Pergunta quantos quilos ela tem a menos? Eu eliminei 57 quilos e mantenho ao longo de 10 anos. Mas por quê? Primeiro, uma necessidade que foi uma necessidade pessoal, Sim. mas que também se transformou no meu propósito de vida. Acessar a informação. Ou seja, eu vou fazer um tratamento cirúrgico onde até a minha família, alguns membros não acreditavam que Sim. eu fosse, né, manter os resultados. Então, eu preciso entender o que é essa doença e como ela funciona para eu poder manter o resultado. Porque se agora eu quero viver, né? Antes eu Sim. queria morrer a qualquer custo. Então, não, mas agora eu quero o inverso. Sim. Então, eu vou fazer valer, como diz o doutor Bruno, esse bilhete premiado que está chegando Boa. nas minhas mãos. E aí eu fui aprender, fui me educar. Então, conviver com a obesidade, ser uma obesa emagrecida, mantendo os resultados a médio e longo prazo, porque o resultado imediato, ele virá para a maioria dos pacientes. Mas a manutenção a médio e longo prazo, ela é desafiante. Não é fácil. É um dia de cada vez. Mas a gente precisa estar educado, aprender a fazer as escolhas. Então, estar conectado com o nutricionista, com o psicólogo, com a equipe multiprofissional. Boa. Que está ali fazendo parte da equipe do seu cirurgião bariátrico é indispensável, porque a doença ela é incurável. Então, Entendi. por vezes a gente convive ou encontra pessoas que dizem, operou, mas engordou, ou ganhou mais peso do que antes de operar. Primeiro, o sucesso da cirurgia não depende somente dos hábitos e comportamento. Tem a parte também metabólica, né, doutor Bruno? Sim. Então, existem Sim. aqueles que não são bons respondedores, doutor Bruno. Por vezes a gente brinca lá na clínica, porque conviver com doença crônica, às vezes, você descumpre. Você sabe o que precisa fazer, mas eu sou humana. Verdade. Às vezes cansa. E a gente chuta o pau da barraca. Ok, Sim. mas aí, diante de tanta informação e conhecimento, eu já sei identificar quando eu estou excedendo na falta de cuidado e retorno, certo? Ingrid já chutou o pau da barraca? Várias, centenas de vezes. Foi mesmo? Centenas de vezes. E isso faz parte. Por que é importante que eu Não, traga e é isso? bom que você diga mesmo. Porque é outra culpa que o paciente, depois que opera, carrega. Né? Então eu sou o culpado de voltar a engordar. Melhor Sim, botar a nós culpa no temos as médico. nossas opções de escolhas. E aí É o é mais quando comum. o doutor Bruno brinca e diz, mas você é uma boa respondedora. E de fato sou também. De fato sou também. Porque, por vezes, eu fico muito indisciplinada, mas eu não tenho o ganho de peso significativo. Com pessoas que eu convivo, Entendi. que são da minha família, entendi agora, porque é o bilhete amigos, premiado. que são muito mais disciplinados que eu Sim. e já ganharam muito mais peso. Então, é um desafio constante. É um desafio constante. E por isso é Interessante, importante estar conectado com essa equipe multiprofissional. Muito bom. Esse desafio constante, ele meio que é para quem passou pelo procedimento, para quem quer evitar, né? Para gente que, de repente, no meu caso mesmo, é um desafio constante. Eu passei de 50, eu tenho 51, faço 52 agora em maio. E, cara, eu até meus 30 e pouco, eu era seco, assim, magro e tal. Você tem uma ideia, eu era chamado Jaelson Magro. Aí agora, e aí sim, um vinhozinho, aí a massa e tal, uma coisa que vai... E aí, o desafio constante. Doutor Bruno tem uma experiência nessa praia bem elevada. Falando um pouquinho da mentalidade, já que estamos no Janeiro Branco, né? E isso eu penso que tem uma carga, sem citar nomes, obviamente, e dentro do que você puder, a experiência sua com pacientes ao longo desse tempo todo, o peso da mente, em termos de levar até a depressão e tudo por conta do peso,
é muito grande. Me fala de desses casos que você já vivenciou, de precisar, como você bem disse no começo, tirar os 120 quilos a mais, que a pessoa tem 120 quilos, mas chega com 200 porque tem... Não precisa da consciência. Fala a questão da consciência, da mente aí, que dica você daria para quem de repente está passando esse momento hoje, em pleno janeiro? Exato. Existe uma associação muito forte, como aí mesmo foi um exemplo claro, de obesidade e depressão. E é um ciclo vicioso, como se fosse uma bola de neve. Eu não estou bem, tenho obesidade, estão colocando a culpa em mim, eu estou me isolando socialmente, eu não quero conviver com as pessoas para não surtir comentários negativos e eu fico trancado, recluso e vou recorrer à comida. E aí torna-se cada vez mais frequente esse aumento do peso. E eu digo sempre, a Ingrid comentou, antigamente existiam diversas patologias psiquiátricas que eram contraindicativas para bariátrica, hoje é o contrário, a gente sabe que a própria cirurgia tende a melhorar a ampla maioria das doenças psiquiátricas. Então, se você tem essa necessidade, procure ajuda. Sim. A gente do Instituto está de portas abertas para entender o seu caso e oferecer a melhor opção. Só lembrando que lá não é só um tratamento cirúrgico que é oferecido, existe o tratamento clínico com equipe multidisciplinar de nutrição, psicologia para os casos mais leves. Existe o tratamento de balão intragástrico, que é um procedimento que pode ser feito por endoscopia ou através do balão deglutível, onde é insuflado um balão com líquido no estômago, que o deglutível 5 meses, o endoscópico 1 ano. Então lá a gente está para atendê-lo, para entender a sua dor, entender a sua necessidade e oferecer disparado a melhor solução. Fiquei curioso com relação ao balão deglutível. Não é a cirurgia, você coloca um balão dentro... Isso. O mais clássico e o mais antigo é o endoscópio. Durante a endoscopia, a gente larga um balão dentro do estômago do paciente, insufla de líquido e ele fica com ele durante 1 ano. E aí, caramba, esse período ele deixa de querer comer porque está preenchido. Perfeito. Ele não é uma alternativa à cirurgia bariátrica. Ele é considerado um bom caso para casos de obesidade de grau 1 para 2. Eu fui em busca do balão. Até 32 de MC. Eu fui em busca do balão. Olha, Caio, agora rapaz, eu fiquei interessado em conhecer esse balão. E aí, ele cancela o vinho, cancela a massa, tudo. E aí, junto desse balão, você tem que fazer atividade física, educação alimentar, acompanhamento psicológico. E existe essa ferramenta mais recente, que é o balão deglutível. Literalmente, você é acordado, você engole uma cápsula um pouquinho mais robusta. Caraca. E essa cápsula no estômago a gente vai ver por raio-x, está bem localizado e insufla. E não precisa retirar. Depois de 4 ou 5 meses, existe uma membrana nesse balão que ela rompe e você elimina esse balão de forma espontânea sem nem perceber. Aí você já está habituado a comer menos. Exato, lógico. Tem que ter o cuidado desses hábitos de comer menos se sejam esquecidos de um dado momento e você volte a ganhar peso. Rapaz, interessante. Que é questão mental, né? Falando um pouquinho sobre isso, eu falo de um exemplo meu mesmo. Eu, no geral, eu passo na média aí de alguém que tem um certo equilíbrio, mas tem os dias também, como até a Ingrid foi sincera em dizer, né? E eu também. Quando eu estou em insônia, por algum motivo, né, que não é tão comum, mas acontece, às vezes eu estou meio pilhado com algum assunto e caramba, velho, eu tenho um despertar precoce, mas como é interessante a gente querer comer. Exato. Aí você chega na cozinha assim, tem comida para todo lado, você diz assim, rapaz, eu fico brigando com ela, assim, não vou comer. Esses dias eu tive uma noite dessa e aí teve ainda das festas, né? Tava lá aquele bolo de rolo, aquelas coisas. Eu digo, não, vou comer. Você, não, vou perder para você. Mas é difícil, né? Não é fácil. Doutor Bruno, existem casos em que a cirurgia bariátrica não é recomendada e o porquê? Difícil. Só tiver uma contraindicação absurda do ponto de vista cardiológico. É um paciente que já sofreu 5 infartos e o cardiologista não. Esse paciente, ele não há condições clínicas hoje para ser submetido a uma cirurgia, apesar de ser uma cirurgia muito rápida. A cirurgia hoje, quando é feita uma das técnicas, que é o sleeve, eu faço em 35, 40 minutos. Caramba. Já o bypass, uma cirurgia que a Ingrid fez, é uma cirurgia de 1h10, 1h20. Então, são poucos os pacientes que não têm condição clínica para se submeter. O paciente que tem uma dependência química ativa, também não é indicado fazer a cirurgia. Um paciente que esteja em algum distúrbio psiquiátrico grave sem controle, não é o ideal que se faça. Mas hoje, esse paciente chegando, mesmo nessas condições, etilismo severo também não é indicado. Etilismo severo, para quem não conhece, é o alcoolismo. Isso. Não é indicado fazer a cirurgia, mas aí só o fato de ter procurado a ajuda do Instituto, geralmente a gente coloca ele no circuito da equipe, para ele se abster, tratar essas outras doenças, para ter uma condição clínica melhor, para a gente tratar ele através da cirurgia. Pelo que eu percebi, a sua equipe era muito bem preparada, inclusive não só para ter que dizer que vai fazer a cirurgia. Para dizer para quem não vai fazer também.
Isso é muito bom, cara. Preciso, Sinceridade. Entendi. Preciso. A gente não está lá para operar todo mundo, a gente está lá para operar quem deve ser operado. Muito bom. Estou tendo o prazer de conhecer aqui o Dr. Bruno Mota, ao lado da Ingrid Amaral. E agora, na reta final, eu queria conhecer um pouquinho da história do Dr. Bruno. Dr. Bruno, quando formou... Aliás, quando você decidiu... Isso tem aquele momento da escolha, né? Que a gente fica sempre assim, o que é que você na vida, né? O pai e a mãe, às vezes, uma pressãozinha. Sempre pensou na medicina ou, de repente, era outra opção? Ia ser o jogador, artilheiro? Tem cara de jogador? Nunca fui bom de bola. Eu acho que eu nunca tive escolha. Meu pai é médico, minha mãe é médica. Caramba. Eu sempre acompanhei o meu pai em um hospital desde os meus 6, 7 anos. Minhas primeiras lembranças no hospital é na infância. Esse cheiro de éter já me relembra muito a infância. Então, nunca tive outra escolha. Caramba, errei no meu tiro. Me achei jogador não mesmo. E aí, quando minha formação acadêmica, fiz medicina aqui em Alagoas, fiz 20 anos de formado agora no ano passado, eu tinha muita vontade de ser gastro e endoscopista, assim como meu pai, sendo que eu sempre fui uma pessoa super ativa, muito agitada, não precisa nem falar, quem me segue em rede social sabe, e aquilo não era para mim, eu tenho que fazer alguma coisa mais agitada, e durante o final da faculdade eu resolvi vou fazer cirurgia. Caramba. E aí fiz cirurgia geral, e durante o processo de cirurgia geral foi me apresentado cirurgia bariátrica. E aquilo ali me encantou. Caramba. Literalmente, não é uma cirurgia que você opera e criou aquela doença. É uma cirurgia que transforma a vida dos outros. E por incrível que pareça, eu sou transformado em cada nova cirurgia que eu faço. Eu hoje já faço bariátrica há exatos 17 anos. E hoje eu atendi vários casos de pós-operatório precoce tardio. Para mim, eu vibro com cada resultado. Caramba. E você não tem como, na minha opinião, não tem como viciar naquilo. De você querer oferecer mais. Eu estou fazendo bem, eu quero fazer mais, fazer mais e fazer mais. Aquilo que você está ajudando aos outros, para mim, é uma ajuda para mim também. Que maravilha. Nas tuas horas vagas, qual é o teu hobby? O que é que tu gosta de fazer? Trabalhar. Dar assistência à paciente. Não, ele foi discreto. Eu sou workaholic, quem me acompanha. Eu trabalho 18, 20 horas dia. De boa. Envolvido, adoro. Não tem cara de sofrido, não. Tá não, para mim, porque eu cheguei no consultório hoje 6h30 da manhã. Vim direto pro seu podcast. Caramba. Já são 6h30 da noite, 12 horas direto, mas para mim isso é a rotina. Eu não ia perguntar, mas não vou, porque, pô, às vezes ele tomava um vinhozinho, mas tudo bem, deixa pra próxima. Muito bom. Então a tua trajetória sempre foi nessa jornada da medicina. Isso, aí me encantei na bariátrica e desde então não faço outra coisa. Muito bom. E tua visão de futuro, daqui a 4, 5 anos e mais? Ajudar mais pessoas. Na cirurgia bariátrica. Ajudar mais pessoas. Precisa. Muito bom. Muito bom. E levar informação. Isso aqui é uma ferramenta fantástica. É nessa consultoria que a Ingrid fala, para você ter uma ideia, a nível mundial, menos de 1% da população elegível para a cirurgia bariátrica. Ou seja, eu estou falando nem qualquer pessoa, não. Menos de 1% das pessoas que têm critério para fazer bariátrica fazem cirurgia bariátrica em todo mundo. Entendi. Um dos principais motivos, desinformação. A rede social, eu falo para esses médicos que vêm fazer mentoria comigo, a rede social, um podcast, uma entrevista na TV, você está levando a informação correta, boa, para salvar vidas. A bariátrica, ela salva vidas. Então, esse formato que a gente vai ter, daqui a pouco vai ter mais episódios do Bariflix, é para levar informação boa, correta, para tentar alcançar e ajudar mais pessoas para procurarem ajuda. Não é em Maceió, é no Brasil todo. A gente sabe do alcance de um podcast, então é paciente do Oiapoque ao Chuí, que através dessas informações corretas, com essa excelente entrevista, a gente consegue ajudar muita gente. Muito bom. É uma pergunta que eu iria fazer, mas você quase que respondeu, a importância do digital, né, na tecnologia como todo, e ainda tem pessoas que estão à margem, né, não tem ainda esse conhecimento. Se você fosse comparar o início há 17 anos atrás, quando você pôs a mão, né, na sua atividade, para hoje, o que você diria de diferente? Assim? O que é que tem a comparação? Dr. Bruno Mota, há 17 anos atrás, e Dr. Bruno Mota hoje, o que é que mudou? Tudo. Do ponto de vista de entendimento da doença, do ponto de vista de divulgar a informação. Hoje, uma das missões minhas é divulgar. A rede social, para mim, não é para vantagem pessoal, e sim divulgar. Sim. E eu tenho muito feedback de pacientes que são de várias partes do país. Olha, o fato de ter ele acompanhado fizeram com que eu tomasse a decisão e vou operar. Então, naquela época, o meu crescimento, na época que a Ingrid começou comigo, era boca a boca. Sim. Não existia rede social. Era eu operei, você é muito bom e ela é muito bom, e assim levava aquele efeito cascata. E eu fui pesquisar sobre o Dr. Bruno no Google. E não encontrei praticamente nada. Na época?
Coloque hoje lá no Google Dr. Bruno Mota para ver. Mas a primeira busca que eu fiz, sim, coloquei lá o nome dele, eu queria conhecer. Sim. Ela é da época das páginas amarelas. Pois é. Mas assim, não tinha esse posicionamento. Boa. E hoje, isso é extremamente importante. Boa. Porque quem convive com a obesidade, ter acesso às informações, conhecer o que é a doença, quais os seus agravos, impacta nos resultados, na manutenção a médio e longo prazo. Porque a época também, aí, ok, é elegível fazer a cirurgia, eu disse pronto, e resolveu. Ele disse não, não tem cura, não é mágica, você vai ter que fazer a sua parte, você vai ter que se educar, mudar hábitos, fazer novas escolhas. Mas, assim como há 10 anos atrás, ainda hoje, temos pacientes que chegam também com essa ideia. Fiz a cirurgia, resolvi o problema, Sim. Vou viver com a doença em controle, magro e tá tudo certo. Não. Então, acessar as redes sociais, acessar conteúdo de qualidade, podcast, entrevistas, isso é extremamente importante. Ingrid, eu penso que tem lá fora uma multidão de pessoas, várias pessoas, que estão precisando desse conhecimento. Eu queria oportunizar você, olhando para essa câmera aqui, falar para essas pessoas aí, de repente, aquela pessoa que está mais precisando nesse janeiro branco, na vida. Por favor, manda uma mensagem aí para essas pessoas. Obesidade é uma doença, não é uma opção de escolha. Vocês não são culpados, não são fracassados. Busquem ajuda especializada. Busquem uma equipe que tenha esse compromisso com a sua saúde. Porque eu faço essa observação. Existem pessoas também tratando a obesidade sem esse compromisso, sem esse cuidado, de que é uma doença crônica, incurável. Então, busque profissionais especializados que tenham, de fato, esse compromisso com você. E me perdoe porque... Por favor, fica à vontade. Não é fácil conviver, né, com a doença. Por vezes eu também, quando me descuido um pouco, vem a culpa, né? Entendi. Mesmo tendo todo esse acesso a todos os profissionais, a todo o conhecimento. Mas faz parte do processo. Então, A consciência não vai- estar no vitimismo, não achar que não tem jeito. Ah, eu me descuidei hoje, então não tem... Não é isso. A gente se descuida hoje, a gente retoma amanhã. A gente se descuida um mês, a gente retorna de novo. E assim a gente segue a vida. É uma montanha-russa, né? Muito bom. Todo o tempo. Então, eu faço também um convite àquelas pessoas que foram submetidas ao tratamento cirúrgico, que não obtiveram o êxito esperado ou tiveram algum reganho de peso. Não tenha vergonha de buscar ajuda. Não tenha vergonha de retornar à clínica, de retornar à equipe que te operou. Nós estamos lá te esperando. Não só na equipe do Dr. Bruno, eu falo de uma forma geral mesmo, porque é muito presente. Pela culpa, eu me isolo. E aí, eu volto novamente a agravar a doença. Muito bom. Boas suas palavras. Queria passar ao Dr. Bruno a palavra, que você fizesse suas considerações finais, de repente a cereja do bolo aqui, alguma coisa que a gente deixou de abordar. Sei que esse tema é um tema riquíssimo e tão bom que voltará, o Bariflix terá outras oportunidades. Isso aqui foi uma abordagem geral, para mim, de assim, uma importância enorme, né, por tudo que eu vi e aprendi, algumas coisas eu relembrei que eu já tinha ouvido. Mas, doutor Bruno, contigo a palavra. É isso, agradecer muito a sua brilhante participação, a Ingrid. Espero que a gente tenha levado informação boa e de qualidade para essas pessoas tão oprimidas e julgadas por ter uma doença que não escolheu ter. Então, eu sempre falo, obesidade, ela limita não só sua saúde, mas sua vida como um todo. E disparada, a melhor ferramenta para tentar manter essa doença sob controle é a cirurgia bariátrica. Eu sempre brinco, não é sobre peso que se perde, e sim sobre uma nova vida que se ganha. Então, saibam que vai ter novos episódios do Bariflix. Esse foi o episódio inicial, que a gente abordou a parte inicial, quem é elegível, do que se trata. Mas nos próximos episódios, a gente vai ter detalhamento de cada etapa dessa jornada do tratamento da obesidade. Então, se você tem essa doença, conte com nossa equipe, procure ajuda. Esse alcance é global. Se você também tem essa necessidade, procure na sua cidade algum membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que uma equipe multidisciplinar presente para tentar lhe ajudar da melhor forma. Então, muito obrigado, muito feliz, foi muito legal
Vamos já para o próximo episódio. Muito bom. Eu quero, nessa parte final, também parabenizar vocês. A Ingrid, pela autenticidade, naturalidade. Eu acho que você realmente é um grande exemplo exitoso de alguém que vivenciou, né? Então, continue firme com essa missão, com esse propósito. Ao doutor Bruno, prazer enorme conhecê-lo. Conhecer assim, inclusive vai para a nossa história, né? Esse episódio vai ficar gravado. E a gente perceber que você realmente faz algo com paixão, que faz porque gosta, porque ama. Isso, com certeza, vai reverberar ad eterno. Seus filhos, seus netos e por aí vai sempre ter isso consigo. E a você que não conhece ainda, vai seguir o Dr. Bruno, é o @ dr.brunomota, Instagram, só isso. Isso. Muito bom, dr.brunomota, e a Ingrid é Ingrid Amaral. Sim. É isso, @ Ingrid Amaral. Muito bom. Desejo sucesso nesse trabalho que está declarado Bariflix. Esse podcast, não tenho a menor dúvida, que vai estar trazendo muita luz a esse tema e muita esperança a muitos corações que precisam. Doutor Bruno. Obrigado. Prazer, muito sucesso, bom. Ingrid. Valeu. E a você que segue o Bariflix, continue seguindo, vai lá nos @ e manda esse episódio para mais alguém. Alguém de repente que precisa, um amigo, um parente, por aí vai. Forte abraço, até a próxima. Aprove Deus. Boa.